Pessoal, faltava a cerejinha do bolo para esse escândalo do Banco Master ficar completo, né? O pai dos escândalos no Brasil só faltava ele ser incluído e ele é a cerejinha do bolo. Eu acho que vocês já imaginaram quem pode ser, né? É isso aí que vocês pensaram. É o Lula, pessoal. O Lula descobriram que ele teve encontro com o Vorcaro lá no finalzinho de 24, logo antes, né, pouco tempo antes do Galípolo, atual presidente do Banco Central. No caso, em 24 era futuro presidente do Banco Central, já estava tudo certo para ele ir. E nessa reunião estava o Vorcaro, o Galípolo, Guido Mantega e outras pessoas ali, nessa reuniãozinha secreta que o Lula fez no Palácio do Planalto. E olha que essa reunião não estava na agenda presidencial. Reunião secreta, sentar na agenda presidencial, com essas pessoas e o Vorcaro, você imagina o que pode ter rolado ali. Vou deixar essa matéria para vocês verem aí, a ligação do Lula com o Vorcaro. E olha que o Lula, há pouco tempo atrás, ele falou: quem defendeu o Vorcaro não tem vergonha na cara. E agora aparece ele, teve um encontro, uma reunião secreta com o Vorcaro, né? Para vocês verem que o Lula, ele é sempre assim. Ele é sempre envolvido nos escândalos, e ele quer pagar de bom moço, ele cria uma mentira e fica insistindo nela, que é para aquela mentira se tornar verdade e o povo acreditar nele. E aí, o que tu acha desse escândalo todo, que já está demais, com ministros, com políticos grandes aí, ex-políticos, ex-presidentes como Michel Temer, todo mundo envolvido, escritórios de ministros, você vê o Lewandowski, diz que recebeu mais de 5 milhões, o próprio Guido Mantega recebia 1 milhão por mês. Pessoal, olha que a maioria deles era só conselheiro, os caras ganhando saláriozinho de 1 milhão por mês. O negócio aí é muito sério e mostra que o Vorcaro ele foi na nata da elite que governa o Brasil e na elite de magistrados aí, para ele ter os principais na mão dele. Já pensou se o Vorcaro começar a fazer uma delação? Realmente o que falam que vai cair a República se o Vorcaro delatar depois dessa aqui, pessoal, eu acredito 100%, né? Faltava ele, só faltava o Lula e foi descoberto que ele tem ligação com o Vorcaro. Então o resto aí, ó, pode esperar que tá todo mundo envolvido e se o Vorcaro delatar, se a justiça for feita de verdade, pode esperar um limpa nessa República do Brasil, porque o que vai cair, a começar pelo presidente da República, ministros aí que estão aí ligados com o Lula e com a esquerda, muitos da esquerda aí que a gente viu, uma lista de esquerdistas aí ligados a esse escândalo do Banco Master, todos recebendo dinheiro, magistrados abaixo do Supremo ali também, todos com escritórios recebendo dinheiro ligados ao Banco Master, para vocês verem que realmente tem muita coisa grande ligado ao Vorcaro. E essa proteção que você está vendo aí, não é só pelo Toffoli, ali junta Toffoli, junta Alexandre de Moraes, junta Lula, junta aí esses grandes que estão aí mais afastados, mas todos ali estão sendo, pessoal, encobertos. E o Dias Toffoli é o cara que está à frente dele, está tentando segurar o máximo para encobrir tudo isso aí. E a gente espera que a Polícia Federal faça um trabalho correto e que o Dias Toffoli se afaste desse caso, um ministro mais neutro assuma e a gente possa ver todos esses aí caindo, porque são todos envolvidos com essas coisas erradas aí. Vou deixar o vídeo para vocês aí, depois vocês comentam, pessoal, deixa o like de vocês, segue nós aí para mais vídeos, sempre aqui ó, no nosso canal, falando da realidade, trazendo e mostrando tudo, mostrando realmente a realidade do que está acontecendo no Brasil. Segue nós aí para mais vídeos. Para Matheus Teixeira, que está de volta aqui, Matheus. A agenda é aquela coisa, né? A agenda costuma ocultar certas reuniões, seja de ocupantes do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo. Cabe à reportagem tentar descobrir quais são esses furos na agenda. E esse furo nos leva a 2024 e mostra uma influência enorme de Vorcaro a ponto dele ser recebido pelo presidente da República e pelo potencial futuro ocupante da principal cadeira do Banco Central, Gabriel Galípolo. É revelador sobre as relações todas de Vorcaro, Matheus? Totalmente, Isabel. É revelador e ajuda a gente a desvendar um pouco dessa trama e das relações que Daniel Vorcaro tinha no mundo político e como ele conseguia atuar para fazer o banco, mesmo
muito frágil financeiramente, com títulos podres, como a gente vem falando já há meses, continuar em operação e ter demorado tanto. O que muita gente diz é que demorou para ver essa liquidação extrajudicial, e essa demora com certeza é decorrente das relações que ele tinha e do lobby que ele vinha fazendo nos bastidores para evitar essa derrota, esse revés na autoridade monetária, o que ele não conseguiu, mas sim, ele conseguiu postergar, tanto é que a liquidação veio ano passado, mas os indícios de fraude, os indícios de fragilidade já vinham de muito tempo, e o que é revelador também, como você mesmo falou, é essa agenda com o presidente Lula e quem levou ele até o chefe do Executivo Federal. Quem levou ele foi Guido Mantega, foi ministro da Fazenda do próprio Lula no segundo mandato, ministro da Fazenda da ex-presidente Dilma. No começo desse mandato, Lula claramente tentou respaldar, tentou dar bons espaços para quem foi fiel a ele, mesmo na prisão, no auge da Lava Jato, e com Guido Mantega ele tentou emplacar na presidência da Vale do Rio Doce. Aquilo deu um burburinho danado, o presidente acabou recuando, mas Guido Mantega não ficou mal. Segundo notícias de diversos portais e sites relevantes e confiáveis, inclusive quem ajudou Guido Mantega a conseguir esse emprego, que teria sido de um salário de 1 milhão por mês, teria sido o atual líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E isso também revela a outra ponta das relações de Daniel Worcaro, que a gente sabe que tinha relações com a direita, com a extrema-direita, com o centro e também com a esquerda. E qual que era a relação principal dele com a esquerda? Era com o PT da Bahia, justamente Jacques Wagner, que teria ajudado a conseguir o emprego para Guido Mantega. E por que com o PT da Bahia? Porque o parceiro dele, Augusto Lima, que também estava na reunião, foi a pessoa que desenvolveu o Credit Sexta, que era um ativo bom do Master, depois se tornou sócio de Worcaro e era a ponte entre o PT da Bahia e o PT nacional, uma vez que o PT da Bahia é um dos mais fortes, e o Banco Master. Portanto, essa reunião vem exatamente pouco menos de uma semana depois do ex-presidente Lula ter tentado se descolar dessa crise. Ele falou ano passado que era inadmissível pessoas pobres estarem sofrendo enquanto um cidadão tenta dar um golpe de 40 bilhões. E agora, poucos dias depois, vem a revelação de que Lula teve uma reunião fechada e pequena justamente com Daniel Worcaro e com Augusto Lima, Isabel.